Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Caminhando para Jesus, a mais uma noite de estudo da doutrina dos Espíritos à luz do Evangelho de Jesus. Estamos gratificados pela presença mais uma vez do nosso irmão Carlos, irmão consanguíneo, irmão de fé, que nos brindará hoje com uma palestra sobre o Consolador no Brasil. Está feita online, em função dessa contingência, mas sempre ligado aqui comigo, com as notícias do Caminhando para Jesus. Eu diria que é o meu celeiro de conhecimento da doutrina espírita. Então, levemos os nossos pensamentos ao Criador, rogando luz, paz, discernimento, para as palavras que ouviremos do irmão Carlos, que nos trarão um entendimento, um acréscimo àquilo que nós conhecemos ainda tão pouco sobre a doutrina dos Espíritos. Mas é sempre enriquecedor a sua presença, que nos traz o seu conhecimento, cujo trabalho se desenvolve na FEB em Brasília há décadas. Ele é um espírita desde os 18 anos de idade. Consequentemente, tem uma certa bagagem e comigo conversa muito a respeito e eu aprendo dentro do possível, da minha capacidade. E que o Criador nos dê esse momento de luz, de entendimento, de paz, e luz fluido chegue a todos nós, encarnados e desencarnados, para que tomemos conhecimento da palavra de Jesus através do nosso irmão Carlos. Então, Carlos, você agora está com a palavra para nos trazer a sua palestra da noite de hoje. Muita paz. Agradeço a todos. Queridos irmãos, queridas irmãs, muita paz. Hoje, amparados pela tecnologia, que nos faculta a possibilidade de continuar a tarefa momentaneamente interrompida por circunstâncias inesperadas, reencontro-me com todos, rejubilado e agradecido a Deus pela oportunidade de poder dirigir a mensagem do Cristo a todos os irmãos do caminho. O Consolador no Brasil teve sua instalação, sua chegada, ocorrida em meados do ano de 1865, através de Olímpio de Menezes, em Salvador, na Bahia, que, dirigindo o grupo mediúnico, pioneiro no Brasil, logo após o advento de O Livro dos Espíritos, pôde arrotear a terra, beneficiando-a para a futura sementeira que seria ocasionada no devido momento. Não precisa fazer isso, não. Luiz Olímpio Teles de Menezes, na condição de pioneiro do espiritismo no Brasil, trouxe consigo responsabilidades enormes, porquanto, naquela ocasião, de conformidade com a Constituição do Império, a religião oficial do país era o catolicismo. Superar estes óbices, estes entraves naturais, foi ato heróico, digno de uma personalidade marcante como foi ele. Estremeciam-se as estruturas da sociedade.
com o ineditismo daquele procedimento onde grupo mediúnico se instalava contra as diretrizes naturais do governo. Era a irradiação preliminar necessária à preparação do advento do Consolador na pátria do Cruzeiro, por ocasião das determinações recebidas de Ismael. Essas determinações de Ismael aconteceram alguns anos após, em plena cidade do Rio de Janeiro, já àquela altura capital do Império, onde denodados pioneiros, Travassos, Bittencourt Sampaio, a posteriori Bezerra de Menezes, arrostando as dificuldades, os impedimentos naturais dos revoltados da luz, conseguiram, pelo denodo, pelo esforço, dar continuidade à sementeira anterior. O Consolador prometido por Jesus tinha características muito específicas. Quando, da ocasião da indagação do apóstolo a respeito da solidão em que ele se defrontaria na despedida do Cristo, ele asseverou solenemente: não vos deixarei órfãos, e rogarei ao meu Pai, que em meu nome enviará um outro Consolador, que a seu tempo virá relembrar tudo quanto foi dito, dizer tudo quanto mais não podeis saber agora, e que permanecerá eternamente convosco, porque estará em vós. Definição clara, objetiva, solene do Consolador. De fato, quase 20 séculos depois, eis que o Consolador se apresenta, já não mais nas terras ilustres de França, mas nas terras tropicais do Brasil. E se apresentou trazendo consigo as características preditas por Jesus, porque no seu bojo relembrava tudo quanto fora dito. E Allan Kardec, em sua sabedoria inspirada, houve por bem trazer-nos a síntese do ensino do Cristo nas leis morais e na divulgação da caridade, como forma única e exclusiva da libertação das almas. Eis que vinha o Consolador relembrando Jesus, mas também trazendo no seu bojo novos ensinamentos, novas diretrizes, uma diversidade enorme de aptidões, incursionando pelos nossos atributos e ocasionando que se diferenciasse tudo quanto havia sido dito e pensado sobre o cristianismo a uma nova luz, uma nova aurora, um outro albor. Era no Brasil que se preconizava o lastro ideal do assentamento da verdade do Evangelho para posterior avanço como farol de salvação e iluminação da humanidade. Mas era necessário que os heróis da alma, encarnados entre nós, pudessem assumir a intermediação do ensino novo que se vislumbrava, das oportunidades renovadas que se avizinhavam. E eis que estes desbravadores
fundaram na cidade do Rio de Janeiro, cerca do ano de 1873, o Grupo Confúcio. Este grupo tinha participação de Bittencourt Sampaio, de Carlos Travassos, de outros denodados pioneiros e, posteriormente, de Bezerra de Menezes. Ocasião em que Ismael apresentou-se como anjo tutelar do Brasil, incumbido por Jesus das diretrizes do assentamento do cristianismo entre nós. E na sua mansidão angelical, Ismael oferecia àqueles pioneiros dos fenômenos espíritas a oportunidade de se beneficiarem com a experiência adquirida pouco a pouco. Entretanto, a destinação da obra não se vinculava aos efeitos do fenômeno físico, que tanto inebriavam e entusiasmavam as criaturas, através de materializações luminosas, de movimentação de materiais, de materialização de flores, objetos e outros tantos elementos da vida, numa demonstração inequívoca de que existia uma ação extra-humana, comandando e dirigindo tudo. Era necessário que os sentidos fossem afetados, para que, através dessa afetação, o raciocínio melhor pudesse alicerçar-se. E eis que, naquele momento aprazado, Ismael, numa apresentação pessoal no grupo, trouxe a sua mensagem carinhosa, amorosa, e dizia: já tiveste a vossa parte. Referia-se aos fenômenos de materialização e de efeitos físicos. Entretanto, a vossa missão é a missão do Evangelho de Jesus. Estudai, praticai, divulgai o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante salientar que as narrativas dão conta de que a suavidade da voz de Ismael era absolutamente indefinível, irresistível. E eis que aqueles homens, alcançados pelas revelações do anjo, tomaram a si a incumbência de promover o estudo adequado e sequenciado do Evangelho de Jesus. Era uma primeira tratativa, um alicerce indispensável para que futuras modificações no conjunto se oferecessem. E eis que, sem que ninguém pudesse imaginar, vem novamente o anjo Ismael e, se apresentando no núcleo, recomenda: fundem uma federação espírita brasileira que possa congregar todos os espíritas do Brasil. E nós temos aí um fenômeno extra-humano, porque a Federação Espírita Brasileira não é obra do homem, não é urdidura do pensamento humano, não são elucubrações da criatura, são determinantes do mais alto. Porque a Federação Espírita Brasileira foi fundada da cumeia para o alicerce. Ela não tinha o que federar. Não existiam federações, nem núcleos espíritas organizados.
Entretanto, a federação, dirigida por Ismael em nome do Cristo, trazia desde a sua cumeira a abrangência da extensão do movimento espírita que se desdobraria no porvir. E assim o fizeram. E a Federação Espírita Brasileira, sem ter o que federar, foi fundada em janeiro, dia 2 de janeiro de 1884. Era o arcabouço de uma estrutura necessária à consolidação da doutrina espírita no Brasil. Aqueles heróis obedientes às determinações, inspirados que se encontravam pelos seus maiores, puderam começar a dar ensejo à disseminação da doutrina espírita no solo pátrio. E assim, desde o Grupo Ismael e o Grupo Confúcio, o movimento espírita no Brasil foi se distendendo, se ampliando e adquirindo condições de ser sede orientadora do espiritismo para o mundo inteiro. Diversos países que se congregam em torno da doutrina espírita têm seus modelos de organização semelhantes àquele que foi estabelecido no Brasil. Nos convênios internacionais, nos encontros internacionais, brilha a estrela maior do Brasil como orientação, como modelo, como prática da doutrina espírita oferecida ao mundo. A instalação do Consolador no Brasil não prescindia, portanto, desses aparatos relativos à condição humana para alcançar o seu desiderato conforme imprimido por Ismael em nome de Jesus. A diversidade das criaturas humanas, a multiplicidade das maneiras de interpretar, de sentir, de divulgar, de entender, não prescindia de um aparato de contorno conciliador, de contorno harmonizador, de contorno de fraternidade, para que as diferentes noções dos indivíduos não pudessem pôr em perdição toda uma tarefa hercúlea, enorme, presidida por Jesus. O movimento espírita no Brasil, a partir de Bezerra de Menezes, nos últimos 5 anos do século XIX, quando assumiu a presidência da Federação Espírita Brasileira, foi no sentido de harmonizar, de coordenar, de instruir, de apaziguar os ânimos, para que, sedimentado o terreno, tudo pudesse se espraiar da forma mais adequada. Bezerra desencarnou em 1900, mas deixou todo um caminho elaborado para que a sequência dos seus seguidores, harmonizados pelos instrumentos já existentes, pudessem avançar. Mas a enormidade territorial do Brasil
exigia que nas unidades federativas existissem núcleos também de organização e consolidação do movimento. Seria inusitado, pela enormidade territorial do país, pelo número de agrupamentos espíritas que se mostrava no porvir, tudo organizar e tudo fazer funcionar sem que existissem grupos de harmonização e coordenação setorizados. Não foi fácil. Não foi fácil porque grupamentos espíritas que não concordavam com as diretrizes ismaelinas pudessem trazer sua contrariedade, seus contrapontos, suas organizações em paralelo, no sentido de fazer impor a sua maneira própria de sentir e de pensar. Nós que lidamos na consolidação do movimento espírita brasileiro, nós os mais antigos, que vivenciamos outros momentos de antagonismo, porque em nome da doutrina surgiam de inopino grupos com deliberações pessoais próprias, grupos que concordavam ou discordavam de tais postulados, ou tais afirmações, ou tais ensinamentos. E para que tudo isto pudesse encontrar-se em harmonia, era indispensável o arrefecimento dos entusiasmos. Era necessário que as criaturas se pudessem rever à luz da mansuetude de Jesus, da mansidão de Ismael, dos contornos dos ensinamentos em tão boa hora trazidos por Emmanuel, por André Luiz, através da figura ímpar de Chico Xavier, ilustrando as consciências, perpassando pelas personalidades, todo um ideal de construção harmônica de uma vida futura que se projeta e que se torna necessária o conhecimento e o uso da inteligência cristã. Nesse contexto, o Consolador no Brasil ia avançando nas suas deliberações, nas suas necessidades. E surgiram gênios que puderam fazer com que se aquietassem pouco a pouco aqueles ânimos que nada produziam de concreto em benefício maior. E mencionamos algumas, com perdão das ausências da memória, personalidades que, em sua maneira de ser e de fazer, puderam arregimentar os instrumentos e os elementos suficientes para que se aquietassem as disposições contrárias, que se harmonizassem os conflitos, dentre os quais Manuel Quintão, um gigante do movimento espírita na implantação do Consolador nas terras do Brasil, e que, na sua oportunidade de dirigente, pôde apresentar-nos as figuras inomináveis de Chico Xavier e de tantos outros lidadores, a fim de que, entre nós espíritas,
pudéssemos ter um lastro, uma base, um alicerce capaz de nos oferecer segurança para o avançar. Dona Ivone Pereira, grande Dona Ivone Pereira, que trouxe nos seus exemplos marcantes, suas obras edificantes, fazendo com que o movimento espírita fosse se encontrando, se identificando, se harmonizando em torno de ideários sobre-humanos, até a ocasião em que vivenciamos hoje. Uma organização imensa de núcleos espíritas, de casas espíritas, de atividades espíritas, nos mais diversos rincões da vida humana, na educação, na saúde, no socorro à obsessão, nas lidas hospitalares, na disseminação do Evangelho de Jesus, através das palestras públicas, que hoje culminam na figura excepcional de Divaldo Franco, arregimentando multidões, impressionando multidões, alcançando multidões, que, embora não se tornem de imediato espíritas, são tocados, são agraciados, são beneficiados pela mensagem renovadora do Consolador. Essa trajetória da qual somos partícipes, embora humildes, tem uma dimensão que ainda não é possível nas estatísticas humanas se apreciar devidamente. Tem uma magnitude que ultrapassa os limites da capacidade humana, mas que reverberam o universo afora, que alcançam outras mentalidades, necessitadas do bafejo do amor do Cristo, sem que delas tenhamos sequer noção ou ideia, mas todas fomentadas, elaboradas, construídas a partir deste alicerce que nós alimentamos e sustentamos. É indispensável ter consciência deste papel, que não é um papel de hegemonia, muito ao contrário, é um papel de harmonia com a fraternidade, de ligação sublime com Jesus, do amparo de Ismael que conduz este movimento enorme, em nome do Cristo, sob a égide do Cristo, em prol de toda a humanidade. Não é de estranhar quando brasileiros viajam ao exterior, para quaisquer das regiões do planeta, e que se deparam com grupos pequenos, frágeis, humildes, espíritas. Na semeadura silenciosa do Consolador que já extrapola o solo fértil do Brasil para lançar sua semeadura em outras latitudes, em outras consciências, em outras civilizações. A magnitude da tarefa, que ultrapassa a nossa capacidade maior de entendimento, avança séculos além. Quando, na eclosão definitiva da instalação do cristianismo na face da Terra, todas as nações, todas as civilizações, todas as populações estarão tangenciadas pela mensagem iluminadora e libertadora
do cristianismo à luz da doutrina dos Espíritos. Quando a lei da reencarnação, como justiça divina, estiver permeando as consciências humanas, a fim de que possamos entender as aparentes diversidades, que nada mais são do que aplanadas as diferenças. Quando toda a consciência humana estiver em condições de perpetrar o sentimento de justiça à luz do amor com Jesus, onde o desavisado da conduta, o desajustado da vida, possa ser educado, ensinado, revisado, em lugar de ser punido, nós estaremos alcançando o legado do Consolador entre todos os homens. Inútil qualquer tentativa de imposição, porque é uma questão consciencial e não apenas intelectual. O intelecto se ilumina, se entusiasma, se exalta com os ensinos férteis da doutrina espírita, do Consolador. Mas o sentimento ainda acrisolado no equívoco não consegue ter esta assimilação adequada e necessita, por isso mesmo, dos processos reeducacionais que lhes conduzam o entendimento e a compreensão ao vértice daquele entendimento intelectual. A mensagem do Consolador, que reverbera do Brasil para o mundo, apesar de não se propor de forma hegemônica ou exclusiva, perpassa e alcança todos os pensamentos e ideais religiosos do planeta. Interessante salientar que muito dos ensinos da doutrina espírita já permeiam as discussões no campo da literatura, da academia, da ciência, em todas as latitudes do planeta, porque já se começa a consolidar necessariamente os postulados que o Espiritismo nos oferece e nos apresenta. Nós vemos hoje, nas diferentes manifestações do pensamento, essa eclosão, às vezes não muito conclusas, não muito terminadas, ainda buscando o endereçamento para a compreensão melhor, contudo, reverberando, tremulando entre as criaturas, de tal maneira que, como disse Kardec, o importante não é que se divulgue a doutrina espírita, mas que as ideias espíritas surjam dos ideais humanos. As ideias espíritas, alcançando a capilaridade do temperamento e da inteligência da criatura, independentemente de conotação religiosa, de credo, de nomenclatura, é que vão disseminar entre os homens a possibilidade de uma vivência cristã, já não mais trazidas com o selo desta ou daquela instituição, desta ou daquela manifestação do pensamento, mas espontaneamente dentro da criatura humana, fazendo com que todos os princípios, e particularmente aqueles contidos nas leis morais
do Livro dos Espíritos possam estar enraizados na consciência humana. O nosso papel nesse conjunto de oportunidades que a vida nos traz é, sem dúvida alguma, honrar a possibilidade de ter acesso a esta doutrina. E honrando esta possibilidade, através da prática, da vivência e da difusão dos ensinos, das orientações, através de historiezinhas, de conteúdo moral, através de aproveitamento de exemplos de vida, de tantos heróis do espírito que conhecemos e sabemos, através da fala autêntica e espontânea, em que a criatura se confesse espírita, sem qualquer prurido, sem qualquer receio de ser mal interpretado ou mal visto. Ide, falai, dizei do Espiritismo, contai do Espiritismo, sede espíritas. Exortação do mais alto que nos alcança. E de tal sorte que é justo todos nós estejamos imbuídos deste benefício que nos alcança do conhecimento espírita, do juízo espírita, da vivência espírita, em que pese as nossas dificuldades morais, em que pese as nossas bagagens ancestrais. Tudo isso se anula, tudo isso se arrefece, tudo isso se dilui à medida em que nos tornamos porta-vozes da doutrina dos Espíritos. Em nome do Evangelho de Jesus, em suas lidas morais, porque a natureza humana, vindo desde a ancestralidade até os momentos atuais, nas suas diversas faixas evolutivas, já se encontra apta, já se encontra preparada para receber a semeadura do Consolador. É tão natural, é tão divina a doutrina espírita, que as consciências, mesmo sem a conhecerem, estão preparadas, aptas e sedentas, muitas delas, de receber os mananciais desses ensinamentos. Porque nós não conhecemos as trajetórias da erraticidade, mas por analogia e pelos estudos, podemos bem avaliar quantas inteligências irmãs nossas transitam por estes mundos etéreos, aguardando as oportunidades reencarnatórias, mas lá também recebendo orientação, ensinamento, recebendo propostas de renovação de vida, crescendo, evoluindo. Nós somos um conjunto de bilhões de seres, tangidos pelo Cristo, pastor excelente, que toca o rebanho desses bilhões de ovelhas, sem estremecimentos, sem desarranjos, sem descontinuidade, sem desequilíbrio, um conjunto único,
de criaturas humanas. É tão acima da nossa capacidade o entendimento desse pastor magnânimo, que nos rendemos às evidências que podemos vislumbrar. Nos rendemos à constatação daquilo que a nossa consciência consegue apreender. A magnitude de Jesus no concerto do conjunto do Consolador por ele dirigido estremece a nossa possibilidade maior de inteligência. Mas algo inusitado, desconhecido, nos aponta pelo uso da lógica rudimentar que trazemos. Essa possibilidade desse arranjo do conjunto do rebanho humano que Jesus conduz como pastor magnânimo das nossas vidas. Temos nisso, à luz do Consolador, cada um de nós, no perfil das individualidades que portamos, as nossas certezas, as nossas convicções, a nossa maneira de entender, aceitar, compreender e, por que não, alimentar a nossa esperança. A nossa esperança que se fundamenta na razão, que nutre a fé que raciocinamos e que vai construindo em nós de per si, em cada um, o conjunto dos valores que nos extasiam e que, em certas ocasiões, quando as nossas consciências reverberam na intimidade da vida maior, as certezas que nos alimentam o prosseguir, o avançar, e que, por outro lado, nos trazem reforços extraordinários de conformação, de aceitação, de submissão, não por natureza de subordinação insensata e impensada, não, por aceitação tácita da lógica e da razão, do quanto necessitamos desse medicamento chamado dor, e que só o Consolador poderia trazer no seu bojo para todos nós a compreensão e o entendimento da dor. Não somos masoquistas, não somos apenas seres que, iluminados na consciência pelos ensinos do Consolador, assimilamos em nós as trajetórias dolorosas que nos acometem, da mesma maneira como nos submetemos aos tratamentos dolorosos da medicina reparadora. Naquele momento da medicina reparadora, tudo aceitamos, porque tudo está dentro dos limites da nossa compreensão. Mas quando a reparação ultrapassa os parâmetros da nossa compreensão, muitas vezes arregimentamos forças de negação e de rebeldia pela ignorância que portamos, pelos destrambelhos que asilamos em nós. Rendemos nossas graças às benesses do Cristo, que nos brindando com a sua mansuetude e a presença amorosa dos seus emissários a nos ilustrarem a caminhada. E nesse encontro de reverência com Jesus, a Ele imploramos que traga para nós
as forças que ainda não temos e que nos permitam a compreensão veraz daquilo que necessitamos. Não pedimos, não rogamos, não pleiteamos que afaste-se de nós o cálice amargo da reparação, porque hoje temos consciência da indispensabilidade dessa reparação, para que possamos emergir no momento propício, libertos das chagas que alimentamos desde o passado em nós. E libertos dessas chagas, consciencialmente libertos, possamos não apenas arregimentar novos esforços para prosseguir, mas, sobretudo, rendendo graças a essa misericórdia infinita, podermos trazer para os nossos irmãos do caminho a nossa compreensão, o nosso exemplo, ilustrando-lhes também a caminhada. É um conjunto de práticas que se irmanizam, que se harmonizam, que interagem através das criaturas. Às vezes, muitas vezes, inconscientemente até. Mas à luz da doutrina dos espíritos, quando nós conseguimos, de fato, arregimentar as condições de compreensão, de vivência e de iluminação espiritual, tudo se traduz em alegria. Tudo se traduz em alegria. E aí é possível, à guisa de ilustração, entender o fenômeno Jerônimo Mendonça. Para aqueles que não o conheçam, Jerônimo Mendonça era um fisiculturista, vaidoso, halterofilista, forte, musculoso, belo. Aos 32 anos, acometido da hanseníase, entrou em desesperação e pretendia suicidar-se, porque não imaginaria ter a sua formosura marcada pelas chagas da hanseníase. Impedido por intervenção espiritual, entregou-se ao jugo do Cristo e a trajetória da enfermidade trouxe-lhe a cegueira e a paralisia. Tetraplégico, cego, Jerônimo Mendonça rendeu seus encômios do Cristo e viajava este Brasil, todo este Brasil, carregado numa maca, deitado por não ter condições sequer de sentar-se, falando de Jesus, dizendo do seu amor, pregando a aceitação das provações como o único caminho que nos conduz à libertação. Tivemos a oportunidade de conhecer esse gigante do Espírito. E numa certa ocasião, estávamos usando uma camisa vermelha. E Jerônimo, conversando conosco, fez um comentário, ele era muito bem-humorado, muito bem-humorado. Esse Carlos, o vermelho dessa sua camisa está me deixando entusiasmado. Ele não enxergava com os olhos da carne, mas enxergava com os olhos do Espírito e vivenciava uma trajetória de remissão dos seus pecados. Invejável. O Consolador vem nos trazer explicações justificativas para os fenômenos da dor, como manifestação eloquente de amor de Deus.
E nessa pregação do amor de Deus, podemos ajudar, podemos nos consorciar, nos confraternizar com os nossos irmãos doridos do caminho. Muitas outras oportunidades, lições e aplicações a doutrina dos Espíritos nos oferece. E o Consolador, em sua tradução mais humanizada, nos permite. E que, em nome do Cristo, em seu nome sublime, possamos nós, espíritas, ombrearmos-nos na condução das vidas que nos buscam, que a nós chegam, às vezes envolvidas em prantos, às vezes envolvidas no silêncio, às vezes sem confessar, sem dizer tudo aquilo que lhes estremece a felicidade. Mas que a nossa sensibilidade à luz do amparo dos mentores espirituais consegue vislumbrar a palavra de consolação, de ânimo, de esclarecimento, de solidariedade sincera, em que possamos transmitir as vibrações dos nossos corações junto àqueles corações em desalinho. É o Consolador vivenciado na prática. E que nós possamos, agradecidos a Jesus, irmanados a Ismael, e vinculados aos mentores espirituais que nos assistem, prosseguir na nossa trajetória de servidores do amor, em nome do Cristo. Muita paz, muita paz. Bom, meus irmãos, agradecidos estamos por esse momento tão grandioso para todos nós e deixamos a palavra facultada para aqueles que queiram fazer alguma pergunta para meu irmão orador, para algum esclarecimento adicional de tudo aquilo que ele nos trouxe de conhecimento, de luz, de entendimento. E a nossa gratidão. Bom, como não houve nenhuma manifestação, vamos fazer a prece de encerramento, agradecendo ao Criador mais uma oportunidade de estarmos vinculados à doutrina dos Espíritos, manados com um sentimento de amor, fraternidade, colhendo essas informações que enriquecem o nosso conhecimento da doutrina dos Espíritos, que nos revela, consola e redime. E nos ao Pai bênçãos para todos, para a nossa humanidade tão sofrida neste momento de pandemia, que possamos estar sempre unidos em torno desta doutrina verdadeiramente consoladora, como foi tão bem dito, que nos traz o alento para as dores de cada dia e a fé nas bem-aventuranças do Cristo para o amanhã que nos aguarda. Que tenhamos paz, harmonia e muita luz. Nosso agradecimento, uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Muito agradecido.